meninos e meninas. Vamos passar a lição 6 desse domingo? Vamos começar fazendo uma oração. Eu vou orar, vocês fecham o olhinho aí de vocês aí de casa e eu vou fechar aqui também. Deus, muito obrigado, Pai, porque a gente está em nossas casas, Deus, em segurança. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa nada faltar, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido e nos guardado, Pai. Eu venho te pedir agora para que o Senhor esteja conosco agora nessa lição, que o Senhor possa estar guardando a nossa vida, que a gente possa estar entendendo, Deus, tudo que o Senhor quer falar para a gente nessa lição. Principalmente nesse tempo que a gente está em casa, a gente está de reclusão, essa lição é muito importante, Pai. Então, que o Senhor possa continuar falando no nosso coração e possa abençoar essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém? Todo mundo falou amém aí? Vamos lá. O versículo da lição hoje, gente, tá lá em Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos que os invocam, de todos os que o invocam em verdade. E o texto da lição é Atos 8, 1 a 8 e 26 a 40. Aí vocês podem estar lendo aí em casa, como papai e como mãe, ou um ou outro, e eu vou abrir só um pedacinho durante a aula com vocês, tá bom? Bom, na semana passada vocês viram a lição sobre Estevão, como que foi a história de Estevão, que ele era um diácono, vocês se lembram, né? E ele foi apedrejado e morto, né? Porque ele estava pregando o evangelho. Então, de toda essa história da igreja que a gente está conversando nessa revista, que a gente já conversou sobre isso antes, vocês sabem que a gente passou por um período de perseguição da igreja. Então, depois de Estevão foi morto e apedrejado, né, e morto porque ele estava pregando o evangelho, que ele estava pregando sobre Jesus. E tinham outros líderes religiosos também que continuaram perseguindo. Então, depois da morte de Estevão, teve uma perseguição enorme porque as pessoas estavam pregando sobre Jesus, né? E só que essa perseguição, ela foi usada por Deus, porque o que aconteceu foi o seguinte: imagina que a gente está aqui todo mundo junto e aí começa todo mundo a seguir a gente. A gente vai ter que se esconder, igual a brincadeira de pique-esconde, a gente vai ter que cada um ir para um lado se esconder. E aí foi isso que aconteceu com a igreja. Eles tiveram que se dividir e cada um foi para um lado. E aí, nessa de cada um foi para o lado, Deus usou isso para que o evangelho fosse espalhado pela terra. Então, como cada um foi para um canto, para onde as pessoas iam, elas pregavam do evangelho. Elas estavam fugindo e pregando o evangelho de onde elas estavam indo. E aí, uma das pessoas que saíram de Jerusalém nessa história de perseguição foi um amigo de Estevão, que é quem a gente vai estudar hoje, que é o Filipe, né? E Filipe, ele era amigo, ele também era diácono, e a gente vai ver lá em Atos 8, de 4 a 5. Eu vou ler para vocês. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Bom, então Filipe ele desceu para a cidade de Samaria e ele estava anunciando a Cristo nesse caminho. E aí lá ele pregava o evangelho com muita coragem, ele realizava milagres e muita gente estava se convertendo lá em Samaria. E Filipe estava muito feliz. Só que uma coisa aconteceu nesse período que ele estava lá em Samaria. Um anjo apareceu. E o anjo do Senhor, ele falou assim com Filipe: apronte-se e vá para o sul. Você vai ficar numa estrada. Bom, imagina você tá lá pregando o evangelho na sua cidade, e aí aparece um anjo e manda você ir para uma estrada. Você não sabe o que está nessa estrada, a gente não sabe nada que vai acontecer, Felipe não sabia para onde que ia, o que ele tinha que fazer lá. Só que será que Felipe discutiu com o anjo? Felipe não discutiu, ele só falou, ele nem falou nada, ele só foi, né? E na mesma hora ele obedeceu o anjo, ele foi para essa estrada. E foi para uma viagem e tanto, porque não era uma estrada perto. E aí, quando ele chegou na estrada, tinha uma carruagem. Ele foi para uma estrada confusa, não fazia sentido, mas às vezes Deus dá essas ordens pra gente, né? Umas ordens que a gente não vai entender na hora, a gente não tá entendendo também
que a gente está fazendo em casa, por que a gente está em casa. Parece bastante com esse tempo que a gente está vivendo, né? E aí a gente não sabe por que disso tudo está acontecendo. Felipe não sabia por que ele tinha que ir para a estrada, mas mesmo assim ele obedeceu. Só que aí, nessa estrada, vinha uma carruagem, né? E aí vinha uma carruagem e Felipe não sabia bem o que estava acontecendo. E nessa carruagem, gente, quem tinha nessa carruagem? Era um oficial africano importante, né? Ele foi para Jerusalém para adorar a Deus e ele estava voltando para o país dele, Etiópia. Ele era da Etiópia. E ele estava voltando para o seu país e ele estava lendo uma passagem da Bíblia. Ele estava lendo um texto do profeta Isaías. Só que ele não estava entendendo nada do que o texto estava falando. E aí que entra Felipe na história, né? O Espírito Santo de Deus falou com Felipe e falou assim: chega perto dessa carruagem e acompanha a carruagem. E aí Felipe correu para perto, ficou ali do ladinho, e aí ele ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías, e ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? O senhor entende o que está lendo? Aí o oficial respondeu: como posso entender se ninguém me explica? E aí ele convidou Felipe para subir na carruagem e sentar com ele na carruagem. E aí vocês querem saber o que é esse texto? O que o oficial está valendo, né? Agora eu vou abrir o texto, abrir aí também, gente. Lá em Salmos, não, é em Isaías, desculpa. Isaías, tô abrindo aqui também. Isaías, quiser dar um pausa, Isaías 53, versículo 7. Eu vou ler para vocês o que estava escrito lá, tá bom? Vocês podem ler aí também. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí o oficial pediu para o Felipe explicar: por favor, me explica uma coisa. De quem que esse profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? E sobre quem que o profeta Isaías estava falando? Sobre Jesus. Então, lá em Isaías, o profeta Isaías, ele já estava falando sobre Jesus que viria lá no Novo Testamento. Pode ver que a gente estava lá no Velho Testamento e o profeta Isaías estava profetizando sobre Jesus que viria e seria sacrificado, né? E aí Felipe aproveitou e falou do grande amor de Deus e da salvação em Jesus. Então, quando eles estavam viajando, eles chegaram num lugar que onde tinha água. E aí, vocês sabem o que o oficial pediu para o Felipe? Ele queria ser batizado. E aí ele falou: olha, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? E aí o Felipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o oficial disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e o Felipe batizou o oficial. E aí, quando eles estavam saindo da água, uma coisa incrível aconteceu, gente. Vocês não vão acreditar. Eu vou contar para vocês agora. O Espírito Santo levou Felipe embora. Então, você imagina, você estava sendo batizado, a pessoa que estava te batizando simplesmente desaparece. E aí foi isso que aconteceu. O Espírito Santo levou Felipe embora. O oficial não viu mais Felipe, mas continuou a viagem dele cheio de alegria. Mas para onde que Felipe foi? Vocês acham que ele foi para o céu, que ele morreu, que ele desapareceu simplesmente? Para onde que ele foi? Sabe onde que Felipe foi parar? Numa cidade chamada Azoto. O Espírito Santo levou ele para longe dali, para uma cidade chamada Azoto. Ficava uns 32 quilômetros dali. Pensa que, tipo depois da serra, assim, indo pra serra, ou então lá, indo pra Guarapari, por aí, bem longe, assim, como se estivesse sendo batizado em Vila Velha, foi levar lá pra Guarapari. Desapareceu. E o que vocês acham que Felipe fez quando chegou na cidade nova? Ele continuou a falar sobre Jesus. E seguir por outras cidades anunciando a salvação de Jesus. E que bom, né, que Felipe mandou ele encontrar com os oficiais. E da mesma forma que Deus mandou Felipe encontrar lá os oficiais, ele também manda pessoas na vida das outras pessoas para falar sobre o evangelho.
como os nossos professores da EBD, como eu, como a tia Débora, como a tia Cris, como a tia Isa, como a tia Cláudia. E ele manda também os pastores e todas as pessoas que pregam do evangelho. Deus manda essas pessoas na nossa vida, né? E a gente obedece. Os presbíteros, os evangelistas. E também a família da gente, quando ensina a gente sobre a Bíblia, quando os nossos pais vão dar uma aula pra gente, tudo mais, é Deus também mandando a gente, eles, para falar de Jesus para vocês. E a gente tem que ser grato pela vida de cada uma das pessoas, assim como a gente pode ser grato pela vida de Felipe, que falou com o eunuco e de tudo isso. E agora a gente vai orar por essas pessoas, tá bom? Pra gente encerrar a aula. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida das pessoas que o Senhor mandou, Pai, para pregar o Evangelho pra gente, pregar o Evangelho para outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa continuar usando a vida delas, Deus. Agora, principalmente nesse momento, Pai, em que a gente está nas nossas casas, que a gente possa sempre estar agradecidos e fortalecidos por elas, Pai. Para que a gente possa realmente ouvir mais do teu evangelho, ouvir da tua palavra, que a gente possa continuar gravando as aulas, Pai, gravando os cultos, gravando as EBDs, para que a gente nunca perca esse momento de ouvir a tua palavra, que a gente nunca perca essas horas, Pai, que a gente pode estar junto contigo, aprendendo mais do teu evangelho, aprendendo mais sobre Jesus. Que a gente possa aproveitar esse tempo também para conversar sobre isso em casa, Deus, que a gente possa conhecer mais a Jesus nesse tempo que a gente está em casa, e que o Senhor possa nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém? É isso, gente. A aula. E como a gente pode ver, Felipe continua pregando o evangelho, que a gente possa continuar pregando o evangelho também.